Olá, o segundo caderno está no ar. E desta vez com um grande nome da poesia paraibana, Sérgio de Castro Pinto. Poeta, jornalista e professor. Acertei a ordem? Acertou, é mais ou menos essa ordem, embora eu também goste de lecionar. Certo. Sérgio está completando 50 anos de carreira, 70 anos de vida neste ano de 2017, recebendo várias homenagens e editando aí um livro, uma antologia com o best-of, digamos assim, desses 50 anos. Né? Olhando em retrospecto, Sérgio, como é que você enxerga a sua própria carreira? Eu digo, às vezes, brincando, às vezes as pessoas perguntam assim, quantos anos você tem? Eu digo, 70 anos. Aí depois, não, eu não tenho 70 anos, eu já os tive. Daqui para frente eu não sei quantos anos vou ter. Quer dizer, é muito otimismo mesmo dizer que tenho 70 anos. Quer dizer, é uma trajetória longa, né? Uma trajetória que vem desde Gestos Lúcidos, lançado em 1967, apresentado no Hall do Teatro Santa Rosa por Vanildo Brito, que foi o grande ideólogo, mentor, artífice da geração 59, e que passa por vários livros de poesia e chega agora com Folha Corrida. Folha Corrida é um título assim meio jocoso, que é uma terminologia que pertence mais ao chavão, vamos dizer assim, policial, mas eu costumo dizer que às vezes a poesia é um caso de polícia. Porque a poesia, geralmente, ela é subversiva não só na maneira do eu lírico, vamos dizer assim, contestar a realidade, e também pode ser subversiva quando ela infringe a linguagem. Porque a gente sabe que, como dizia Mayakovsky, né, não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Quer dizer, a forma de dizer é que revoluciona não só a poesia, como as artes de um modo geral. Então eu venho desde Gestos Lúcidos, que foi editado pela Edições Senhauá. Senhauá foi um movimento experimental da poesia paraibana, um movimento que se propôs, entre outras coisas, em fazer com que a poesia paraibana entrasse em sintonia com a poesia levada a efeito no eixo Rio-São Paulo, sobretudo pelo concretismo e seus desdobramentos. Embora a gente não tenha se mostrado, eu digo a gente, aqueles que integraram o Grupo Senhauá. Marcos Tavares, Marco Vinícius, Marco dos Anjos, Anco Márcio, né? Nós não nos mostramos subservientes, vamos dizer assim, às vanguardas. Então nós tínhamos uma personalidade própria, um timbre próprio, uma dicção própria. Então vem agora, eu além dos livros de poesia, eu publiquei também alguns livros de ensaios, né? Os Paralelos Insólitos, que é meu discurso de posse na Academia Paraibana de Letras, onde eu fui recepcionado por Hélio Aguiar. E tem também A Casa e Seus Arredores, que eu falo sobre autores paraibanos e autores de fora. E eu não gosto de dizer por último, não, mais recentemente, o leitor que eu sou. E anteriormente também Mário Quintana, Longe Daqui, Aqui Mesmo, que foi minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado de mestrado foi sobre Manuel Bandeira, de doutorado foi sobre Mário Quintana. Eu acho que são poetas que têm algo em comum, porque ambos, vamos dizer assim, investem na tradição, mas não relegam ao segundo plano a renovação. Quer dizer, eles são poetas que enfatizam a tradição, mas nem por isso deixam de cumprir um percurso ascensional. E são poetas assim das coisas simples, das coisas prosaicas, vamos dizer assim, dos subejos de Deus. Então são poetas que eu acho que sabem explorar o filão do cotidiano de uma forma assim ímpar, de uma forma muitas vezes inusitada. Poetas cheios de sortilégios. Uma vez você me disse que o poeta escreve por excesso de ser ou por carência de ser. Carência de ser. É quem diz isso, outras palavras, mas no frigir dos ovos, como se diz, ele quer realmente dizer isso. É um grande poeta chamado Paul Valéry, do qual João Cabral do Melo Neto se abeberou, e que era um poeta assim racional, por excelência, né? Não acreditava, vamos dizer assim, na poesia como uma dádiva dos deuses. Ele achava que a poesia era fruto, vamos dizer assim, do labor, do trabalho, do suor, e era um poeta racional. E ele dizia realmente isso, que os poetas, alguns escrevem por excesso de ser e outros escrevem por carência de ser. E Sérgio escreve por excesso ou por carência? Eu acho que por carência de ser, que eu sou meio avaro, eu publico muito pouco, talvez também por conta da autocrítica minha, que é um tanto flageladora, é bom e ao mesmo tempo é ruim. Agora, há outros poetas que escrevem por excesso de ser, aqui mesmo na Paraíba. O nosso saudoso Eulajose Dias de Araújo, como eu disse a você,
O Lajós muitas vezes ia comprar o pão e ele tinha aquela compulsão e escrevia o poema no papel do pão e saía. Um pão quentinho ainda. Um pão quentinho e a poesia quentinha surgindo naquela hora, né? Uma grande figura, Lajós, né? Infelizmente, a iniludível, como dizia Manuel Bandeira em alguns de seus poemas, a indesejada das gentes, como de uma certa feita disse Machado de Assis, o levou, diria até, precocemente. Eu acho que não tinha 60 anos ainda. Ô Sérgio, e como é que você escreve? Você tem um método para escrever poesia? Ele escrevia no saco de pão, mas você tem que sentar, se concentrar? Eu tenho que ir atrás. Ou você é do tipo de poeta que acorda no meio da noite com uma poesia e começa Às vezes acontece. Tanto que eu adoto na mesinha de cabeceira um caderninho, então alguma ideia que eu tenho, eu vou lá e anoto para desenvolver no dia seguinte. Porque até para escrever, você não precisa só do preparo intelectual, você precisa do preparo físico também. Hoje eu não tenho mais. Antigamente eu me sentava no birô, por exemplo, às 8 horas da noite para fazer um poema, ficava lutando com a palavra, embora Drummond disse que lutar com a palavra é a luta mais vã, entanto luto com ela mal suja amanhã, eu ficava lutando com a palavra, aquela pugna, e ia muitas vezes varava a noite, quer dizer, uma longa jornada a noite adentro, e até às 7 da manhã, 8 da manhã. Hoje em dia eu não suporto mais fazer isso. Então eu fico muitas vezes antes de dormir, né, pensando lá, entrego as minhas reflexões poéticas, aí surge uma ideia, eu vou, anoto, e os poemas que eu estou fazendo ultimamente não são mais poemas que exijam, vamos dizer assim, esse preparo físico de varar à noite, essa longa jornada à noite adentro. Eu vou pensando, boto no papel, depois vou para o computador, então vou lutar com a palavra, né? E agora o próprio Mallarmé também dizia um negócio interessante, o pintor Degas, que era um impressionista, disse que de uma certa feita, ele falando para Mallarmé, disse, rapaz, olha, eu tive tantas ideias boas, a noite todinha não consegui escrever. Aí Mallarmé disse, não, mas poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras. Eu acho que poesia se faz com ideias e também com palavras, porque se você for enfatizar só a palavra no seu poema, ou seja, fazer poemas de extração metalinguística, o poema vai ficar árido, vai ficar frio. Eu acredito na inspiração, antes eu não acreditava tanto, agora a gente não deve dar trela na inspiração, pensar que a poesia é uma dádiva dos deuses. Já disse alguém que os primeiros versos os deuses nos dão, a partir do segundo verso a responsabilidade é nossa. Aí já disse esse alguém que convém inclusive refazer o primeiro verso, aquele verso dado pelos deuses. Sérgio, a Folha Corrida tem quantos poemas? Assim? Rapaz, tem uns 140, 150 por aí. E tem inédito também? Tem, pouquíssimos inéditos. Certo. Tem algum poema que lhe representa, que você sente que esse poema você fez e que de alguma maneira está atrelado a essa carreira? Tem um poema, você vê, às vezes você faz um poema e no momento mesmo que você o faz, você, sei lá, não dá o devido valor ao poema. Foi o que aconteceu com Camões Lampião, que eu publiquei em 1970, mas eu fiz esse poema em 1968, 69, tinha 21 anos, 22 por aí. Tanto eu não dei o devido valor a ele, valor, vamos dizer assim, que foi depois o público que deu o valor, que eu coloquei lá atrás, foi um dos últimos poemas. Então acho que esse poema, assim, pelo menos com relação a mim, é um poema temporal, porque ainda hoje ele é lembrado, eu diria até assim, sacralizado, né? Por exemplo, ele integrou a antologia organizada por Zé Neumann, os 100 melhores poetas brasileiros do século. Então está lá, Camões Lampião. Ele integrou a antologia da poesia brasileira lá em Portugal, também. Foi traduzido por Malcolm Silvan, também nos Estados Unidos. É um poema que, embora eu tenha feito esse poema bem jovem, mas é um poema que tem me seguido, assim, vamos dizer, passo a passo e está presente hoje na minha velhice, vamos dizer assim. A gente pode ouvir um trecho dele? Com todo prazer. É um poema relativamente longo, em que eu procuro estabelecer um paralelo entre Camões e Lampião, tomando como pretexto o olho cego de ambos. Mas aí, como eu dizia, existe um terceiro segredo que sou eu. Eu não enxergo pelo olho esquerdo. Eu costumo dizer, até brincando, que esse meu olho, o olho que eu enxergo é o olho épico, que olha para o lado de fora. E o olho cego é o olho lírico, porque olha para o olho para dentro, né? Então, o gênero épico e o gênero lírico, grosso modo, é justamente isso. O épico olha para fora e o lírico olha para dentro. Camões Lampião.
Camões, ao habitar-se no olho cego, sentia-se íntimo, mais interno, que o habitar-se no olho aberto. Lampião, ao habitar-se nos dois olhos, a eles dividia. O olho aberto matava e o outro se arrependia. Então vai nesse diapasão, comparando um poeta com outro, aliás, uma personagem com outra. Aí o Lampião, ao habitar-se no olho cego, chorava os mortos do seu interno, mas o olho aberto era casto e via no matar um gesto beato. Camões, ao habitar-se no olho murcho, viu o mundo claro dentro do escuro, e o olho aberto era inútil ao habitar-se no olho murcho. Lampião, atrás dos óculos, sentia-se acrescido, somado, e era mais Lampião naqueles óculos de aro. Os óculos lhe eram binóculos íntimos sobre a umbipia, e quando os óculos tirava, Lampião se decrescia, o olho cego somava e o aberto diminuía. Camões molhava a pena como se no tinteiro molhasse o olho cego e tateando, cuidadoso, saía do seu interno. E por aí vai. Teve inclusive um crítico, John Tolman, um crítico norte-americano da Universidade do Novo México, que ele disse que não ia falar sobre esse poema porque achava um disparate eu comparar um poeta com um cangaceiro. Agora, não sabe ele que Camões também não era flor que se cheirasse. Aliás, nem flor era, entendeu? Porque Camões, o apelido dele era Tranca-Ruas, entendeu? Era um sujeito Por assim, que era um tranca-rua? Pelo temperamento dele, entendeu? Era um aventureiro também. Agora, um aventureiro que sabia lidar com as palavras como poucos, não é? Verdade. E uma vida intensa, uma vida cheia. Talvez ele tenha aproveitado essa vida que ele teve, intensa, cheia de sabores, cheia de amores, para aproveitar poeticamente. O que não quer dizer que todo mundo que seja aventureiro possa fazer poesia. Verdade. Sérgio, a gente vai dar uma pausa agora. Pois não, a menopausa. Aí a gente volta daqui a pouquinho, conversando mais com o Sérgio de Castro Pinto. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O segundo caderno está de volta com poesia e com Sérgio de Castro Pinto. Sérgio, você falou em movimento, né? O Sanhauá. Não se vê mais grupos de poesia hoje em dia, né? De fato. Eu acho que, como eu estava falando, eu acho que havia um sentimento grupal muito arraigado na década de 60, né? Aqueles conjuntos que se formaram, os Beatles, né? Aqui no Brasil, os Golden Boys, se não me engano, né? E aí aqui na Paraíba existiam muitos grupos de teatro, né? Hoje ainda existe. Grupo de poesia, grupo de música, né?
E nós formamos o grupo Sem ao Ar. Eu falei que procurou. Como é que vocês se encontraram? Como é que rolou a cola para formar um grupo? A gente se encontrava, sobretudo, na Bambu, no restaurante Churrascaria Bambu. Que ficava na Lagoa, Na né? Lagoa, que era muito bonita, muito aprazível. E eu costumo dizer que era um núcleo de convergência e de divergências também, de toda uma geração. Mas vocês se conheciam de lá ou já se conheciam? No Liceu Paraibano também, que à época era um grande colégio, o ensino público antigamente era muito bom. Eu passei pelo Pio X, passei pelo Lins, passei pelo Liceu Paraibano. Então, esse pessoal todo, parte eu conheci na Bambu e parte na Boemia, né? Da Bambu, sobretudo. Bambu foi um núcleo assim também de resistência contra a ditadura militar da época. Né? Você falando da história dos grupos, né? Hoje a gente ainda tem grupo de teatro, grupo de música, como você colocou, mas não tem mais esses grupos de poesia. Qual era a importância de ter um grupo de poesia? Eu acho que esse grupo de poesia, esses grupos de poesia vieram muito a reboque, por exemplo, dos movimentos da época, né? Porque antigamente existia aquela necessidade de se agrupar mesmo. De agrupar. E os movimentos da época, por exemplo, a Semana de Arte Moderna 22 foi um grupo. A Geração 45 foi um grupo também que contestou, inclusive, o modernismo. Depois da Geração do 45 vem o movimento da poesia concreta, que contestou também a Geração do 45. Depois vem a Instauração Praxis, também foi um grupo de poesia. Quer dizer, hoje em dia o poeta é um livre atirador. Ele como que trabalha... Lobo solitário. Isso. Como é solo, né? Carreira solo. Carreira solo. Antigamente existiam grupos que se propunham, entre outras coisas, a novas experimentações formais. Hoje não existe mais vanguarda no sentido em que a vanguarda existia à época do concretismo, da instauração praxis. Hoje o poeta é um livre atirador, então ele para fazer sua poesia, ele se aproveita das várias conquistas encetadas pela poesia como um todo. Então o poeta pode incorporar à sua poesia conquistas do concretismo, conquistas da instauração praxis, pode retornar ao modernismo, pode inclusive lançar a mão do poema Piada de 22. Então o poeta hoje ele procede de uma forma eclética, quer dizer, ele incorpora à sua poesia várias conquistas que deram certo, vamos dizer assim. E o que caracterizava justamente o Sem ao Ar? Qual era a maior característica que o grupo tinha? O grupo Sem ao Ar, como de resto todos os poetas daquela época, eles sofreram uma influência muito grande de João Cabral de Melo Neto, que era um poeta racional, mas um poeta cujo racionalismo também revelava uma sensibilidade à flor da pele, porque não há nada que demonstre mais sensibilidade do que a inteligência, não é isso? Então João Cabral, um poeta de uma personalidade muito forte, eu acho que repercutiu muito, não só na minha poesia, na poesia de Marcos Tavares, dos poetas da época, até dos poetas portugueses também, que ele influenciou muito os poetas portugueses, aquela poesia cabralina, né, que lembra muitas vezes o atrito coruscante de pedra contra pedra. A poesia dele é uma poesia mineral. Então, no primeiro momento, o Sem ao Ar se mostrou assim, adepta dessa dicção cabralina. Depois eu acho que superou, eu pelo menos superei, na medida em que eu adotei o humor assim, como uma espécie de carro-chefe da minha poesia, através de um poema que eu incluí no livro A Ilha na Ostra, 1970, que é A Tristeza entre o Avô e o Copo d'Água, que eu digo assim, num tom assim, meio de galhofa, de brincadeira, mas ao mesmo tempo pungente, porque eu acho que esse poema ele é meio chapliniano. Você vê um filme de Carlito, então você, ao mesmo tempo que você ri, você fica triste, ao mesmo tempo que você fica triste, você ri. Então, nesse poema eu digo, o avô conduz a dentadura, sorriso portátil, no bolso do paletó. E ao sorrir a boca murcha, não há um sorriso só, pois o outro se oculta no bolso do paletó. O avô conduz a dentadura, sorriso portátil, e a introduz no copo d'água. Há uma alegria na boca e uma alegria afogada, mas uma certa tristeza entre o avô e o copo d'água. Quer dizer, é humor. Manuel Bandeira também, ele diz que adotou a ironia e o humor como forma de combater o gosto cabotino da tristeza. No meu caso, eu adotei o humor justamente para combater, ou para me livrar, ou para neutralizar a influência, que muitas vezes é maléfica, de João Cabral de Melo Neto na minha poesia. Que é um poeta de uma personalidade muito forte, como também Augusto dos Anjos o é. Então, a gente deve, na medida do possível, tentar se desencilhar dessa influência que pode se transformar numa influência maléfica e transformar o seu poema num mero pastiche de Cabral ou de Augusto dos Anjos.
Ô Sérgio, quando você estreou em 67, e já que você está fazendo 70 anos, então você tinha 20, 20. pelas contas. Você é dessa geração que 50 anos atrás eram os livros ou os livros. Hoje, a garotada de 20 tem internet, tem YouTube para ouvir poetas declamarem, você lê poesia na internet. Como é que você avalia, então, essa turma nova? Assim, primeiro você acompanha essa turma? Relativamente, eu acho que essa turma nova tem muita facilidade. E por ter muita facilidade, não cria dificuldades, entendeu? Porque eu acho, por exemplo, escrever, para mim, eu só compreendo escrever eu criando dificuldades para escrever. Eu sou de uma geração muito mais da palavra, da linguagem, do que da imagem. Não tinha televisão na minha época, então tinha os grandes speakers naquele tempo, que eram Jorge Cury, que narrava futebol, era Eduardo Cos, Valdir Amaral, Garotinho do Placar, né? Aquele vozeirão impostado. E eles, na medida que eles narravam o jogo de futebol, nós que produzíamos as nossas imagens. Sim, sim. Como então, a leitura o faz também. Isso aí enriquecia, entendeu? E outra coisa, nós tivemos, assim, grandes professores de dicção, vamos dizer assim. Porque naquela época o locutor impostava a voz, né? Quer dizer, eu acho que hoje essa turma jovem tem muita facilidade, como você disse. Se quer ouvir Drummond, bota lá na internet. Se quer ouvir não sei o que lá, se quer ler sobre o concretismo. Mas eu acho que essa geração tem muita facilidade e por ter muita facilidade, muitas vezes não cria dificuldade. Porque criar é, antes de tudo, também criar dificuldades. Do contrário, você vai escrever um lugar comum, você vai escrever de forma clichêizada, você vai utilizar os jargões para escrever sua poesia, para escrever sua prosa. E a boa poesia, a boa prosa não se faz, não é feita com clichês nem jargões. E aí também, nessa geração sua, a escola também estimulava muito a poesia. Eu acho que sim. Hoje a gente vê uma escola preocupada em Enem, né, em dinamismo. Você veja o governo agora quer acabar com filosofia, se é que não já acabou, eu estudei filosofia, quer acabar com sociologia, se é que não já acabou. O que o governo quer é não deixar o estudante pensar, questionar. E qual o impacto disso, então, na formação de novos poetas? Eu acho que é um impacto grande, porque a poesia está em tudo, como dizia Manuel Bandeira, desde estar nos chinelos, está nos amores. Então a poesia está na filosofia, a poesia está na sociologia. Se você deixa de estudar sociologia, você deixa de ter uma visão aguçada sobre as coisas, sobre o contexto no qual você se insere como ser social. Se você deixa de estudar filosofia, a mesma coisa. Eu acho que são matérias, são disciplinas, são correntes que só têm a acrescentar ao homem, mas o diabo é que não quer acrescentar ao homem, entendeu? Para o homem chegar à sua raiz, porque o homem só começa a se questionar a partir do momento em que ele se aproxima de sua raiz, entendeu? Agora estão podando o homem, estão arrancando a raiz do homem, isso é ruim para o país. Eu fico, às vezes, assim, temeroso e triste, porque eu vou legar para os meus netos um país muito pior do que o que eu recebi, entendeu? É uma pena. Folha Corrida, então, tem lançamento marcado para quando? Tem lançamento lá marcado para o dia 22 de setembro, a partir das 19 horas, na Academia Paraibana de Letras. E quem vai fazer a apresentação? Quem vai fazer a apresentação, foi ótimo você perguntar. É uma grande amiga minha, e não é o fato de ser grande amiga minha que ela vai fazer essa apresentação. É pelo fato dela ser excelente crítica e sempre estudou a poesia paraibana, sempre prestigiou a poesia paraibana. É a professora Ângela Bezerra de Castro. Sim, claro, perfeito, ótimo. Minha amiga de muito tempo e leitora assídua de minha poesia, conhecedora profunda, não só de minha poesia, como a poesia de um modo geral. E além do Folha Corrida, também sai esse ano para marcar os 50 anos de carreira e os 70 de vida, Sérgio de Castro Pinto, 70 anos de vida e 50 de poesia, organizado pela sua filha, né? Maria Cecília. Foi um grande presente que ela me deu, né? Ela começou a fazer escondido para ela não notar. Mas quando eu vi ela escarafunchando meus arquivos implacáveis, né? Eu disse, o que é que Maria Cecília quer? O que é que você quer, minha filha? Não, nada, eu terminei descobrindo, né? Aí disse, pai, é que a gente queria fazer uma surpresa. E aí é uma fortuna crítica, repleta de ensaios e críticas sobre sua obra. Câmara Cascudo, José J. Veiga, Carlos Drummond de Andrade, Mauro Mota,
os nomes mais recentes, inclusive aqui na Paraíba, João Batista de Brito, Delberto, Solha, Antônio Mariano, Expedito Ferraz Júnior, tanta gente que eu termino me omitindo alguns e fica chato. Uhum. E é um livro volumoso, então realmente e poderia ter mais, por exemplo, Solha escreveu vários artigos, eu botei 2, Delberto, muitos artigos, eu botei 2 ou 3, entendeu? Afora isso que eu perdi, porque eu sou meio dispersivo e eu perdi, por exemplo, uma carta, não propriamente uma carta, um cartão de Gilberto Freire. Eu perdi, devo ter colocado dentro do livro. Se você quiser perder uma coisa, você coloca uma carta, por exemplo, dentro de um livro. Você não vai encontrar, dificilmente. Os seus pósteros dificilmente vão encontrar também. Mas um dia alguém encontra. Encontra, então, mas vai ser uma carta extraviada, talvez. Né? E você falou em João Batista. João Batista também faz o prefácio do Folha Corrida, né? João Batista, a primeira tese lá no curso pós-graduação em Letras, o doutorado em Letras, foi de João Batista de Brito. Signo e Imagem Castro Pinto, que ele publicou. João Batista é um crítico perspicaz, né? Como Delberto também, como Felipe de Castro também escreveu, como e outros. Às vezes eu cito nomes, fico meio assim, porque a gente termina omitindo os nomes. Voltando ao livro que você lança agora em setembro, tem poemas novos, tem poemas inéditos. E aí eu gostaria que você lesse um trecho de um desses aí, para a gente encerrar o nosso programa. Assim, bem na linha de Manuel Bandeira, que é Jogo Frugal. Saputi, 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 morcego, 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 amor cego por ti, amor cego por ti, amor cego por ti. Não escrevi a faca o teu nome no tronco do sapotizeiro, mas na raiz, na mais profunda raiz de mim mesmo. E tem poemas também que eu talvez seja destinado, vamos dizer assim, ao público infanto-juvenil. Se você me der permissão, eu leio mais um. Claro, prazer. É o Gato e o Poeta. O gato faz do poeta gato e sapato. Foge do poema para o telhado. Paciente, o poeta atrai o gato com o novelo dos vocábulos. Puxa-o pelo rabo bem devagarzinho. E o que era rabo vira focinho. O poeta, satisfeito, dá algumas voltas numa chave de ouro e o aprisiona dentro do soneto. Mas o astuto gato não lhe ensinou o pulo do gato e de novo foge do poema para o telhado. Pena que, nessa fuga, os faróis de um fusca acendem e ofuscam os olhos do gato que foscos se apagam na escuridão do asfalto. Ah, insensato gato, não estarias melhor prisioneiro do poema do que sem as 7 vidas que fogem uma a uma no leito da avenida? É quando, com um fio de miado, mas sem perder o da miada, o gato lavra o seu protesto. Valeu a pena, poeta, fazer do seu poema o meu cemitério? Por que não, poeta, um poema telhado, cheio de vida e de gatos? E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Agora veja, André, que, quer dizer, o poeta às vezes ele tem que trabalhar o poema. Na 7ª estrofe o gato começa a morrer. Quer dizer, de forma consciente. O gato tem 7 vidas. Então, e não é coincidência que ele vá morrer na 7ª estrofe. Quer dizer, isso foi pensado. Genial. Fruto de reflexão, tudo. E é com um poema inédito de Sérgio de Castro Pinto que a gente encerra o programa de hoje. Até a semana que vem com mais uma edição do Segundo Caderno.